Olá pessoal, vamos que vamos aí para mais uma aula de geografia, agora geografia do nono ano. Forte abraço a todos vocês, vamos iniciar mais um trabalho. Vamos falar um pouquinho aí sobre os montes Urais, né? E sobre a região do Cáucaso, né? Que são regiões aí que fazem fronteiras, são fronteiras, limites naturais aí entre o continente europeu e o continente asiático, né? Lembrando que os dois são uma supermassa, né? Continental de terras aí, e que são justamente separados por esses e mais outros aí limites naturais. Nós temos aí os montes Urais. Observem direitinho, a principal importância dos montes Urais está no fato dele ser uma fronteira, ser limites naturais entre esses dois continentes, né? O continente europeu e o continente asiático. Onde ele está localizado? Na Rússia, né? No país. Boa parte dele, a maior parte dele está localizada aí no território russo. Beleza? Tem uma pequena parte aí no Cazaquistão, mas a maior parte dele está no território russo. Beleza, pessoal? São montes, né? Um conjunto montanhoso antigo de 250 a 300 milhões de anos aí, ainda do período carbonífero. Beleza, pessoal? Então vamos lá essas informações aí. Os montes Urais, né, são uma extensa cordilheira montanhosa localizada na região de fronteira entre a Ásia e a Europa. Esta cordilheira é uma espécie de fronteira natural, e aí a importância dela está justamente aí, entre os dois continentes. Grande parte dos montes Urais está localizado no território da Rússia, porém existe uma parte da cordilheira no território do Cazaquistão, um país que a gente vai entender daqui um pouquinho a importância dele. Beleza, pessoal? De acordo com os geólogos, os montes Urais são uma das cadeias montanhosas mais antigas do mundo. A formação desta cordilheira é estimada entre 200 a 300 milhões de anos no período carbonífero. Beleza? E aí temos aí a visão aí dos montes Urais, né? Uma parte, né, que é mais de 2.500 quilômetros aí de extensão. É como se você fosse daqui para o estado de São Paulo, né, daqui para a capital paulista ali, e ainda tivesse mais estrada para rodar aí. Então aqui nós temos aí uma parte aí dos montes Urais, a grande parte, né? Isso aqui é apenas uma pequena parte que a gente pode observar. E aí a gente tem algumas informações, né? Como comprimento, né? Cerca de 2.500 quilômetros de extensão, a largura 40 a 150 quilômetros de largura. Você observe direitinho, de 40 a 150 quilômetros de largura nós temos aí. Nós temos pontos elevados aí, Narodnaia, né? Como o Monte Narodnaia, com 1.895 metros, né? E principais riquezas também. Ele é muito rico também. Ele, além da sua importância como divisor aí dos dois continentes, ele tem as suas importâncias, né? As suas riquezas naturais, né? Ele tem uma flora bastante diversificada também, ele tem uma fauna bastante diversificada, cidades bastante importantes, né? O clima dele é bastante também característico da região, né? Frio de montanhas, certo, pessoal? Então tem uma série de elementos ali que vai dar uma importância muito grande à região, né? Rios também importantes, né? Como o Ufa, o Ural, o Uso, né? Nós temos aí também, na fauna dele, nós temos aí esquilos, marmotas, né? Nós temos perdizes, nós temos rouxinós, né? Coruja na neve, uma coruja bastante diferente aí da região, né? Nós temos aí também ervas, né? Pinheiro siberiano também. Então a gente tem uma série de riqueza aí, tanto na fauna e na flora dessa região, certo, pessoal? E algumas das riquezas aí que eu gostaria de falar também é o carvão mineral, é muito rico ali a região também, em carvão mineral, em petróleo, em cobre, ouro, platina, cromita, manganês e minério de ferro, visto que esses minerais aí são bastante importantes, principalmente o petróleo, né? Visto que o quê? A Rússia é um grande exportador de petróleo, principalmente para países da Europa. Praticamente 50% do petróleo consumido na Europa vem do território russo, né? Não só daí, mas de outros territórios também. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia aqui? Vamos prosseguir. E aqui nós temos uma imagem aqui que eu destaquei para vocês a respeito, né? Que ela é um mapa físico, né? Que está demonstrando aí o relevo, né? A vegetação aí, tudo mais, principalmente o relevo aí da região, o mapa físico aí
do território, tanto da Europa, parte da África, né, e do continente asiático também, pegando parte da Oceania e tudo mais, né, uma pequena parte da Oceania e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, olha só, a gente observa o seguinte, não é um mapa político, né, ele não tem as divisões, né, dos países, né, os limites, as fronteiras territoriais entre os países, mas ele está mostrando aqui a estrutura física do continente, né, dos continentes. Nós temos aqui parte da África, a Europa, né, olha só, parte da Europa e o continente asiático como um todo. E se a gente observar direitinho, será que a gente conseguiria identificar aí os montes Urais? E aí, você de casa, conseguiria identificá-los? Dá para a gente identificar. Aqui, ó. Esse aqui são os montes Urais. Observe o tamanho dele. Mais, né, de 2 quilômetros de extensão. 2.500 quilômetros de extensão e 40 a 150 quilômetros de largura. Vai depender do local onde ele vai se encontrar. Beleza, pessoal? Então tá aqui, os montes Urais estão aqui. Ok, essa é uma das fronteiras naturais aí entre esses dois continentes, né? A Europa e a Ásia. Beleza, pessoal? E nós temos aqui mais uma figura, uma imagem de satélite, né? Dá para a gente identificar aqui o que seria a Ásia, pessoal. Assim, ó, o continente asiático. Aqui, ó. Todo o continente asiático. Oriente Médio, né? A Índia, Sudeste Asiático, beleza? A Rússia, né? Ex-União Soviética, né? E assim por diante, Ásia Central e assim por diante. Então aqui é o continente asiático que a gente consegue identificar, né? Pessoal, uma outra fronteira, né? Um outro limite natural aí, né? É a região do Cáucaso, né? Também chamada Cordilheira do Cáucaso, as montanhas do Cáucaso também, elas vão ser também mais uma fronteira, mais um local aí natural entre a Europa e a Ásia, né? E é uma região bastante interessante. Por que ela é interessante? Porque ela é uma região muito tensa. Existe uma tensão ali muito grande. Existe uma disputa nessa região muito grande, né? Olha só, ainda no Império Russo, essa região ela foi bastante conquistada. Ela reúne uma grande quantidade de povos com cultura e com religião diferente. São várias etnias ali dentro da região do Cáucaso. Não é uma região muito extensa, é uma região pequena, né? Se a gente for observar aqui no mapa, a gente vai... Aqui, ó, essa região aqui, certo? Ela é uma região pequena, ela está entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, beleza, pessoal? É um conjunto montanhoso, aqui dá para a gente identificar uma partezinha dela aqui também. Entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, nós temos aí a região do Cáucaso, certo? É uma região de difícil acesso aí, de passagem da Ásia para a Europa, né? E logo de cara você dá com o território russo, né? Tem pequenas passagens estreitas ali nesse conjunto montanhoso, né? E o que vai acontecer também? Durante o Império Russo, né? Ali a região ela foi bastante habitada, ela foi dominada, concentrou uma grande quantidade de povos ali, com diferentes línguas, com diferentes costumes, com religiões. Duas religiões predominantes ali são a cristã ortodoxa e a islâmica, né? Os muçulmanos são muito presentes aí nessa região. Além do budismo, agora em pequena quantidade, em menor quantidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, elas vão adotar aí aquela região ali, ela vai ser incorporada ali à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai começar um processo de independência de alguns países, de algumas repúblicas ali daquela região, né? Como o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia, né? Eles vão procurar sua independência. Eram países que pertenciam à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o fim da União Soviética, em 1991, esses países começam também a criar a sua independência, a sua autonomia política na região. E aí vai ser concedida essa autonomia política, vai ser concedida essa independência ali do território, da região. Porém, terão outros países ali, pequenas repúblicas ali, não só tem essas repúblicas que a gente citou aqui não, tem várias outras repúblicas que a gente citou também, né? Que vai tentar também esse processo de independência e aí vão esbarrar justamente na vontade russa, né? Os russos
o governo russo, ele não vai permitir a independência de determinados países. Aí a gente pergunta, por que ele não permite a independência de outros países, assim como ele permitiu a independência da Geórgia, da Armênia, né? Por que ele vai do Azerbaijão? Por que ele não permite a independência de outros territórios também? Porque essa região, ela possui uma riqueza, uma importância muito grande, tanto estratégica, como gasodutos, né? Como tubulações de petróleo que passam nessa região, como gás natural que passa nessa região, e leva essas riquezas, leva tanto o petróleo quanto o gás natural para a Rússia, né? Da Rússia, esses produtos são escoados, são vendidos, são negociados com boa parte do território europeu. O território europeu, ele consome bastante esses produtos aí, tanto o petróleo quanto o gás natural aí dos russos, e que vem justamente dessa região. E abrir mão desse território, né, permitir a independência aí, principalmente num país chamado Chechênia, num território chamado Chechênia, que já teve conflitos aí com a Rússia. Se ele permitir, se ele abrir mão desse território aí, ele vai estar abrindo mão desse controle, desse monopólio aí que ele tem dos dutos de petróleo e de gás natural, que é uma das fontes de riqueza, é umas fontes bastante importantes aí da região, além de estar abrindo a mão aí, espaço para a independência de outras repúblicas aí também nessa região, beleza? Então ela é uma região bastante tensa, ela é uma região bastante rica, não só em produtos naturais, como em cultura também, como a sua variedade linguística, cultural, né, religiosa também nessa região. Beleza, pessoal? Vamos entender um pouquinho melhor. Olha só. A Cordilheira do Cáucaso vai desde as margens do Mar Negro até a costa do Mar Cáspio. Separa geograficamente a Ásia, a Europa Oriental da Ásia Ocidental. Nessa região, chamada de região do Cáucaso, vivem aproximadamente 21 milhões de pessoas que habitam os países como Geórgia, Armênia, Azerbaijão, além da Chechênia e outros. Não tem só esses países aí, tem um conjunto de países aí, vários países aí. Porém, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, a Chechênia ainda não, mas ela tenta um processo de independência também nesse território. Esses três países principais que a gente falou, eles eram pertencentes justamente à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que quem administrava era justamente a Rússia. Com o fim da União Soviética, vai ser um desmembramento de várias repúblicas. As 15 repúblicas que formavam a União Soviética vão ter a sua autonomia. E essas três aqui também, formando a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Beleza, pessoal? A Chechênia já é um caso à parte. É um território russo, né? De maioria islâmica, mas a questão não está aí. A questão não está na questão religiosa, certo? A Rússia é cristã ortodoxa, né? É diferente da nossa cristã, que é uma cristã ortodoxa, mas a disputa territorial não está por conta disso, não. É porque a Chechênia, ela deseja ser também um país independente. Abrir mão da Chechênia é abrir mão do controle daqueles dutos ali e permitir também a influência para outros territórios ali da região também criar a sua independência política, beleza? Então a Rússia não quer abrir mão dessa região, de jeito nenhum. Prosseguindo. E aí nós temos aí a riqueza, né? Grupos étnico-linguísticos do Cáucaso, ou seja, uma grande riqueza, uma grande variedade de etnias. Tudo isso aqui são etnias, olha só. Tudo isso aqui que a gente observa, não dá para a gente ver direitinho, mas tudo isso aqui são etnias ali dessa região. São grupos culturais diferenciados, né? Que se pertencem a um tipo de comunidade, a um tipo de sociedade, a um tipo de cultura, né? Então tudo isso aí faz parte dessa região aqui. Olha só. A região conta com a presença de mais de 100 etnias e grupos diversificados. 100 etnias e grupos diversificados, com diferentes culturas e idiomas, o que contribui para a instabilidade da região. O que vai favorecer justamente isso aí são os vales e os conjuntos montanhosos que nós temos nessa região. Durante vários e vários tempos, essa região foi ocupada por vários e vários povos de diferentes etnias ali. Certo? Então essa riqueza vem justamente dessa região, porque ela é uma região estratégica,
ela permite uma certa proteção nos territórios, justamente proporcionada para essas cordilheiras, né? Pelo Mar Cáspio, pelo o Mar Negro. Então vai ser uma região bastante povoada por conta dessas proteções naturais que nós temos aí. É uma área onde há uma dualidade entre as religiões cristã, a cristã ortodoxa, né, e a muçulmana. E em alguns locais até o budismo. Então nós temos aí algumas religiões bastante importantes. A cristã ortodoxa, o budismo e as maiorias, né, a muçulmana, né, os muçulmanos aí também nessas duas regiões. Aí. São as religiões mais importantes, não, mais predominantes dessa região. Né? E o budismo chegando com uma partezinha ainda ocupando esse território. A riqueza étnica do Cáucaso acolhe, entre tantos povos chechenos, georgianianos, azeres, armênios, ossetinianos e inguxes. Então, vários povos, isso é alguns dos povos que a gente cita aí, mas tem vários outros povos, ou em maior ou em menor quantidade, né? A gente cita alguns aí só para a gente ter uma ideia, uma noção da coisa. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Certo. A região possui grande importância estratégica, política e econômica. Estratégia, que é um acesso da região da Ásia, do Oriente Médio, diretamente para a Europa, via Rússia, ou da Rússia diretamente para o Oriente Médio, né? Via ali a região do Cáucaso. Então, é uma região estratégica por conta desse acesso, dessa passagem que tem diretamente para a Europa, né? Política e economicamente por conta daquela questão da Rússia, né? Politicamente, a Rússia já dominou muito mais, ainda no Império Russo já dominou aquela região, depois ainda com a União Soviética já dominou aquela região. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista de Hitler dominou essa região também, por conta dessa estratégia do petróleo, né, dessas passagens que tinha também, tudo mais. Beleza, pessoal? Então, olha só. E econômica por conta desses dutos que temos aí de petróleo e gás natural que vem justamente do Oriente Médio. Então, olha só. Pois, além de ser considerada a fronteira geográfica entre a Europa e a Ásia, abriga grandes jazidas de hidrocarbonetos, petróleo e de metais não ferrosos, sendo constantemente alvo de disputas políticas e sociais entre os vizinhos. Olha só os países que nós temos aí. O Irã, a Turquia, que a Turquia fazia parte do Império Turco Otomano, né? Desde aquela região, nós tínhamos ali o Império Turco Otomano e o Império Russo. Ainda na Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos esses dois impérios aí que disputavam essa região. E o antigo Império Persa, que é o Irã, mas eles também fazem parte ali, então são uma região bastante disputada, de bastante interesse de ambos os lados. Olha só, que interferem frequentemente nos países da região, ou de forma direta ou de forma indireta. A questão de maior interferência que nós temos ali é justamente na Chechênia, onde os russos não abrem mão, já tiveram várias ofensivas, já teve conflitos ali que duraram de 94 a 96, ali 1994 a 96, ali já teve outros conflitos ali, já teve ataques terroristas de chechenos ali, territórios russos e tudo mais, tudo por conta dessa questão. Olha só, aqui nós temos aqui, novamente no mapa, nesse mapa de satélite físico, nós temos aqui essa região, observe direitinho, aqui ó. Os Montes Urais, fazendo essa divisão, e aqui nós temos aí as montanhas, a região do Cáucaso, essa região com bastante tensão. E aqui nós temos o Estreito de Bósforo, mas isso aqui é assunto para a próxima aula que a gente vai ver direitinho. Beleza, pessoal? Pegou essa ideia? Vamos para a próxima. Mas aqui a representação dela, que é um mapa, né, um mapa mais político aqui da região, né, a administração do Cáucaso, e aqui nós temos aqui, ó, essas regiões todinha dela, né? Azerbaijão, nós temos aqui o Irã, a Turquia, logo após nós temos a Rússia, toda essa região aqui, aqui são todas repúblicas, possivelmente brigando pela sua independência. A Chechênia está logo aqui, a Chechênia é a que mais dá trabalho para os russos, né? Que deseja, né? Almeja, tem a vontade da sua independência. A Geórgia, Azerbaijão, né? E a Armênia, nós temos aqui. Então esses três países aí já conquistaram a sua independência, pertenciam à União Soviética e conquistaram a sua independência. A Geórgia, né, a Chechênia,
briga ainda pela sua independência. É dela, justamente os gasodutos passam por aqui, é dela que a União Soviética, que a Rússia, aliás, não quer abrir mão. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Olha só, os principais, né, marcos históricos, os principais acontecimentos históricos que aconteceram no decorrer aí da história dessa região. A tomada do Cáucaso pela Rússia, né? Ainda no Império Russo, essa região aqui ela vai ser tomada no Império Russo, antes da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o Império Russo aqui, e aqui o Império Turco-Otomano, e um antigo Império Persa, que era o Irã, certo? Formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista de Hitler, ela vai tomar posse também, controle dessa região aqui também. Depois da Segunda Guerra Mundial, vem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, toma conta dessa região aqui também. A partir daí ela não quer abrir mão. Ela abre mão desses 3 países que a gente já falou, certo? E olha só, independência de territórios, Armênia, Azerbaijão e Geórgia, elas criam sua independência após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na década de 90, né? Na década de 90, no século XX, ela libera, né? Ela abre mão desses territórios aí, também só desses territórios. Beleza, pessoal? Deu para pegar a ideia. Então, é uma região, é uma fronteira natural bastante tensa, de uma tensão, de conflitos. Volta e meia a gente vai ver ali, falar nos jornais ali, alguma disputa territorial, alguma disputa ali nessa região. E aí a gente vai associar tudinho, essas informações que nós temos agora no momento, com as notícias que podem vir aí desse local. Beleza, pessoal? Pessoal, prosseguindo, eu acredito que a gente fica por aqui, Semana passada eu não deixei atividade, então a gente não vai corrigir a atividade, deixei vocês um pouquinho livre, e aí a gente vai deixar essas atividades aqui para vocês me trazerem nas próximas aulas, né? Faz essa semana, brinca um pouquinho com essas atividades aqui, e na próxima semana a gente corrige elas. Beleza, pessoal? Olha só, qual a importância dos montes Urais e quais são as suas riquezas naturais? Beleza? Segundo, o que aconteceu na região do Cáucaso com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Terceiro, que riquezas naturais podem ser encontradas na região do Cáucaso e o que elas causam nesta região. Quarto, que riquezas culturais podemos encontrar na região do Cáucaso. Beleza, pessoal? Próximo slide. Vou deixar essa mensagem para vocês fazerem uma reflexão. A dor faz você mais forte, o medo faz você mais corajoso e a paciência faz você mais sábio. Beleza, pessoal? Essas informações, algumas dessas informações a gente encontra na página 73 do nosso livro de estudos. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Valeu, pessoal!